Boa noite, estamos iniciando o nosso estudo da noite de hoje e desde já nós agradecemos a todos aqueles que puderem nos acompanhar no estudo. Eu sinto muito a ausência de algumas pessoas, que ainda não puderam retornar ao nosso convívio na casa espírita, mas entendemos que em breve tempo será possível o retorno das pessoas, até porque com as pesquisas avançando, é possível que tenhamos em breve vacinas suficientemente seguras para nos dar essa oportunidade. Nós fizemos um estudo de toda a parte de introdução do Livro dos Espíritos, e diga-se de passagem, estudos muito bem feitos, pelos quais agradecemos a nossas companheiras Simone e Tatiane Bonfim, porque as pesquisas feitas, as argumentações, os conteúdos foram profundos e muito bem desenvolvidos. Agora, chegando ao final do ano, nós vamos complementar com o estudo dos itens da conclusão do Livro dos Espíritos, que também costuma ser uma parte do livro pouco pesquisada, pouco estudada, já que as casas espíritas se detêm normalmente no estudo das questões sequenciais programadas. Então, fizemos uma programação, depois ela estará disponível às companheiras que vão nos auxiliar até o final do ano, e esperamos que as pessoas que nos ouçam, que nos vejam, que nos assistam, possam assim também aprender conosco, da mesma forma que nós aprendemos à medida em que vamos fazendo o estudo. Agradeço desde já a Janaína e a Tatiana, que estou vendo aqui, que entraram para nos acompanhar, e quem mais entrar daqui em diante. Bem, no último estudo, nós observamos que há, por parte de muita gente, a contestação do valor do Espiritismo. Mas realmente, para um observador superficial, é difícil relacionar o magnetismo, que fazia com que as mesas girassem e se comunicassem, com as questões morais e, principalmente, com o futuro da humanidade. Na superficialidade, as pessoas usavam mais a curiosidade, e é fácil daí partir para a zombaria, Como diz Kardec, se zombam de Deus, por que não ir zombar do Espiritismo, que é uma doutrina? Mas, tirando desse contexto, passando para um mais profundo, à medida em que se estuda o magnetismo, as suas ações e o conteúdo das manifestações, no princípio por pancadas e depois pela escrita, se vislumbra uma doutrina que explica a maior parte das anomalias acontecidas conosco, os seres humanos, e também trazendo as explicações razoáveis, plausíveis para todos nós.
O único antagonista que o Espiritismo tem não são os religiosos, como muitas vezes se pensa. Kardec foi bem objetivo, bem claro, dizendo que a doutrina é para aqueles que não têm fé, ou que, tendo uma fé, essa não seja suficiente para eles. É evidente que os postulados espíritas são para toda a gente. Eles são complementares àquilo que já existe nas religiões e, na maioria das vezes, são aqueles que substituem nas religiões as superstições, os misticismos. Até porque a religião, em geral, ela é baseada na revelação e nos milagres. Bem, Kardec declara que não cabe ao Espiritismo julgar a questão dos milagres, porque se for no conceito de palavra, milagre é simplesmente algo admirável de se ver. No contexto teológico, é uma derrogação das leis que o próprio Deus criou. Como nós não vamos acreditar que Deus vai derrubar as suas próprias leis, milagre para nós é qualquer coisa admirável que nós vejamos. Então, se alguém que nunca viu uma flor de cor diferente e a encontra, vai dizer, é um verdadeiro milagre, uma rosa que não seja vermelha. Um animal que não conheça e que faça uma proeza que lembre mais um ser humano, também parecia um milagre. Um fenômeno da natureza, para qualquer leigo, seria um milagre. A outra questão da religião é a revelação. Revelar é trazer a público aquilo que estava escondido. É tirar o véu do radical da própria palavra. E nesse ponto o Espiritismo é uma revelação, porque vem demonstrar um mundo espírita, um mundo invisível ambiente, junto ao nosso, onde é povoado pelos espíritos, ou seja, as almas dos homens que já viveram na Terra e que continuam vivendo numa dimensão diferente daquela que é física. Revestidos não da matéria física, mas de uma matéria quintessenciada que dá o nome de perispírito, e manipulando não a matéria, mas um elemento fluídico, né, derivado do fluido cósmico universal e suas modificações. Então nós observamos que há uma nova visão para as coisas que acontecem. Há aqueles que se referem só à matéria, os materialistas, muitas das vezes nem confessam que são materialistas, porque é difícil provar pela materialidade muitos fenômenos. Se apela para o acaso, e nós sabemos que o acaso nada cria. Sempre há uma ordem, né? Sempre há uma causa para que haja um efeito. Então, o antagonista do Espiritismo é o materialismo. E Kardec é bem objetivo dizendo que todo aquele que abraça a doutrina espírita, espírita sincero, deve se preparar para esta luta contra o materialismo, que é uma doutrina, infelizmente, funesta, desagradável, e que não leva o homem senão à ambição, ao desejo de possuir, de ser maior do que o outro, e de não enxergar a sua realidade, que é de ser um ser espiritual, e não um corpo passageiro. No Livro dos Espíritos, nas questões que tratam sobre materialismo, é perguntado por Allan Kardec por que os homens de ciência, né, que são de ciência, são aqueles que mais se enganam em relação às questões espirituais. E os espíritos respondem claramente, porque eles ficam presos a tudo que se refere à matéria. E eu gosto muito de lembrar
né, que esses erros eles são perpetuados, eles se mantêm mesmo quando depois de algum tempo se descobre que não é realidade. Por exemplo, a Terra é esférica, mas ainda há pessoas que não acreditam. Desde o momento em que você vai à beira do mar e um navio que vem distante aparece para você aos poucos, começando pelo elemento mais alto do navio, para depois vir o corpo do navio todo até o casco, se prova a esfericidade. Se fosse reto, plano, você teria visto o navio por inteiro desde o início. Na ciência médica, os vasos que carregam grandes quantidades de sangue bombeada pelo coração são chamados de artérias. Mas artérias, no radical, significa caminhos do ar. Porque os fisiologistas, os anatomistas, estudavam em corpos que já tinham morrido e achavam que esses grandes vasos sanguíneos que eles encontravam vazios carregavam ar. Somente depois que observaram, provavelmente por um acidente, uma artéria jorrando sangue ao pulso do coração, foi que eles desmentiram esses erros. Mas continua se chamando artérias, né? Então nós observamos o termo histeria, por exemplo, vem de útero, histero, mas tem homens histéricos, e nós homens, até onde eu sei, não temos útero. Não temos essa maravilha que é o local onde se geram os filhos, né? Mas continuamos com histeria, dando a entender de que é uma doença somente das mulheres, porque elas têm útero, mas há homens histéricos também. Bem, depois dessa divagação, o que a gente vai encontrar é o seguinte: o materialismo ele não se sustenta, mas infelizmente há aqueles que querem ainda nos dias de hoje dizer que essas falsas manifestações são fraudes, são mistificação. A doutrina espírita e o próprio Allan Kardec não desmentem que haja fraude e que haja mistificação. Tanto que há no Livro dos Médiuns capítulos especiais para tratar desses assuntos. E ali Kardec trabalha essa objeção ao espiritismo, descrevendo em que momentos você pode aceitar essa tese e onde ela pode ser refutada, rejeitada por argumentos mais sólidos e racionais. A própria matéria, que era conhecida por nós antigamente, com pesos, medidas, densidade, já se descobriu que é, na verdade, uma ilusão causada pela a percepção do nosso próprio corpo físico. Por ela ser constituída de átomos em movimentos, ela não é sólida. Ela só é sólida porque tanto os órgãos que nós utilizamos para observar, como o meio onde nós estamos, estão na mesma vibração. E aí se colocam em oposição. Para os espíritos livres da matéria, como o revestimento perispiritual vibra muito mais rápido do que a matéria do plano terrestre, ou do plano onde eles se encontram, eles passam por entre a matéria. Então atravessam portas, muros, né, grades, fogo, água, sem nenhum prejuízo para si mesmo, sem nada sofrerem. Então isso é muito bom a gente observar. Mas o materialista vai dizer que isso não existe. Até bem pouco tempo nós tínhamos entre nós um irmão estudioso da parapsicologia, né, e dessa ciência maravilhosa que estuda as questões ligadas ao psiquismo humano, né, espiritual e as suas manifestações, que dizia não existe, né? Era o nosso amigo Oscar Quevedo, que dizia que
todas essas coisas são ilusões. Agora, desencarnado, ele já deve ter descoberto que ele cometia um ledo engano em afirmar a não existência do plano espiritual, que agora não tem nem como ele fugir da ideia, já que ele é espírito. Mas, enquanto não chega à morte, o que acontece? O sujeito que se atreve a passar vergonha se confessa materialista. E no materialismo, o egoísmo e o orgulho, eles graçam, eles crescem, eles se desenvolvem. Para que eu vou ser uma pessoa humilde se daqui a pouco eu vou morrer, nada de mim vai restar? Então eu não preciso ser humilde, ao contrário, eu tenho que ser bastante arrogante, mandar nas pessoas, de preferência, estar acima delas. Para que eu vou dividir com elas o que eu tenho, se daqui a pouco todos esses gestos vão se perder? Então eu sou egoísta e quero tudo para mim. É uma lei toda particular. Nessa visão, as pessoas, a cada dia, elas lutam entre si. O esperto contra o que é menos atilado, menos esperto. E assim o mundo vai passando. A cada dia, como diz numa linguagem mais coloquial, aparece um esperto porque tem um novo otário para ser iludido. Mas, muitas das vezes, mesmo com toda essa esperteza, com todo esse poder, cria-se na criatura um vazio existencial muito grande. E aí vem, sim, a grande falha de raciocínio que leva as criaturas a uma coisa triste, que é o suicídio. A pessoa não vendo nada além da morte e do não existir no futuro, nada que console seus sofrimentos, suas dores, parte para esse descaminho que é se matar. Mas como combater então o materialismo? Bem, a própria resposta está colocada com o aparecimento do Espiritismo. Como assim? Antes da doutrina espírita, as comunicações mediúnicas, elas existiam. Os espíritos sempre se comunicaram com os homens, desde que o homem está na Terra, através dos sonhos, através das materializações, aparições, e outros meios como pressentimentos ou audição. Mas isso era sempre muito vago. E mesmo nas experiências anteriores ao Livro dos Espíritos, de se descrever o mundo espiritual, os seus autores eles incorporavam muitas ideias de outras religiões esotéricas, místicas, que deixavam aquela explicação confusa. Um pouco antes de o Livro dos Espíritos vir à divulgação, um personagem francês chamado Marquês de Merville, ele lançou um livro chamado Dois Espíritos. E ele queria, nesse livro, descrever, mas era aquele tipo de publicação cheia de superstições e ideias errôneas com relação a nós, os espíritos, no fato ali desencarnados, que não passavam de meras assombrações ou fumacinhas que se desfaziam quando ao contato humano. Então, a doutrina espírita, bem, eu dizia antes da interrupção da internet que com a doutrina espírita a explicação para os fenômenos ela se tornou patente, porque usa a lógica, a razão, e se pode comprovar. A comunicação com os espíritos através da mediunidade do espiritismo, ela tem método, ela tem critérios e é feita com perseverança. Então, nessa hora,
aquilo que antes era simplesmente comentários sobre assombrações pode ser comprovado. E não é privilégio de um grupo específico, né? Como disse Jesus, no fim dos tempos, o seu espírito seria disseminado por toda parte. Então nós vemos médiuns aparecendo aqui e ali, e as comunicações espocando, surgindo. O critério espírita é da análise do seu conteúdo, né? É de verificar o que dizem os espíritos. E que o que vale para nós é a concordância dos ensinos e não as ideias particulares que um ou outro dá. É como se montássemos uma assembleia onde todos nós tivéssemos opiniões diferentes, mas temos que chegar a um objetivo. Então, das nossas falas, o que é concordante é o que vale, e o que é discordante é desprezado, porque não faz bem ao grupo. E o método aplicado é aquele, né, que Kardec depois enfecha no Livro dos Médiuns para ser um guia dos evocadores, ou seja, um manual pelo qual você pode entender o fenômeno, fazer com que o fenômeno aconteça com a sessão espírita, com a reunião espírita, e a análise produtiva dessas sessões. Então nós observamos que à medida que o espiritismo surgiu, matou o materialismo. E só se hoje coloca como materialista as pessoas que tenham algum interesse a defender, mais do que a ideia da crença. Eu acho que lembro, para quem viu o filme O Diário de um Espírito, que é a história do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, que há uma cena onde ele está fazendo um estudo na Federação Espírita Brasileira, Avenida Passos, número 30, aqui no Rio de Janeiro, e lá um materialista o chama para um repto, ou seja, para um debate público sobre a ideia materialista, onde ele diz que vai provar as fraudes, as mistificações, e que o espiritismo não passa de um engodo aplicado às pessoas de boa vontade. E nesse momento o Bezerra responde que iria sim a esse repto, a esse encontro de análise das ideias, desde que fossem apresentadas algumas pessoas beneficiadas pelo materialismo. Alguém que desistiu de se suicidar porque o materialismo o esclareceu, alguém que foi consolado na perda de um ente querido pelo materialismo, e diversas outras situações que ele, que faz essa relação, sabe muito bem que o materialismo não explica. Então, meus irmãos, é muito bom que nós nos debrucemos em cima da obra espírita e busquemos assim conhecê-la, para não passar por essas situações vergonhosas que muitas vezes são colocadas para nós. Vou ler agora uns trechinhos dos itens que nós selecionamos para hoje e que fundamentaram os nossos comentários até agora. Num deles diz assim: o Espiritismo é o mais terrível antagonista do materialismo. Não é, pois, de admirar que tenha por adversários os materialistas. Né? Embora muitas vezes quem se insurja contra o Espiritismo se diga religioso, se nós observarmos entre a pregação e a conduta, o materialismo fica gritante. As pessoas são apegadas ao poder ou à riqueza. E elas defendem pontos de vistas nem sempre por convicção, mas na maioria das vezes por interesses. Porque se elas esclarecem àqueles que acompanham de que o que estão pregando
a doutrina espírita tem uma explicação mais racional, e que pelo raciocínio elas podem alcançar, elas fechariam suas igrejas, né? Elas usam como base superstições, revelações que nem sempre são revelações divinas, são humanas, e principalmente o sobrenatural, que para nós os espíritas não existe, né? Não há nada na natureza que seja sobrenatural. Tudo está dentro da natureza, mesmo aquilo que a gente ainda não descobriu, não entendeu completamente. Também diz, não cabe ao Espiritismo examinar se há ou não milagres. Isto se é aprazível a Deus em certos casos, derrogar as leis eternas que regem o universo, que seria ridículo, né? Seria um Deus mutável, que muda de ideia ao bel prazer de quem pede ou das circunstâncias. E aí o universo não teria nenhuma ordem. Que todos os fenômenos espíritas, sem exceção, resultam de leis gerais. Ou seja, existem leis que regem os fenômenos. Quando nós estudamos os fluidos e os fenômenos causados pela modificação dos fluidos, como a tangibilidade, a materialização dos espíritos, voz direta, né, escrita direta e outras, nós observamos, né, ali que há leis que regem, leis de coesão, leis de dispersão. Quando o espírito se materializa, há uma lei que condensa em torno dele foco de inteligência, a matéria, para ele ficar visível. Depois ela se desfaz. São uma conjugação entre leis espirituais e leis físicas que nós estudamos na escola. Também veio aqui que, demonstrando a existência e a imortalidade das almas, o Espiritismo reviva a fé no futuro, levanta os ânimos abatidos, faz suportar com resignação as vicissitudes da vida. Porque você sabe que vai continuar vivendo, que não vai ser destruído com o fenômeno da morte. Quanta gente já entrou numa casa espírita desesperado com essas ideias, e à medida que vai estudando, raciocinando, acompanhando, se acercando do conhecimento espírita, muda completamente o modo de pensar, né? Quantos casos de pessoas que pensavam até em desistir da vida, e graças aos ensinos espíritas, e principalmente da exemplificação de seus profitentes, dos membros da casa espírita, dos trabalhadores, elas deixam de lado essas ideias horrorosas e adquirem ideias mais tranquilas, mais perseverantes, né? Mais coerentes. Então também aqui eu leio para vocês um trechinho que fala que o materialismo, né, que é a primeira ideia que se tem, tira toda a esperança das pessoas, enquanto o Espiritismo torna evidente um campo futuro. E aí Kardec pergunta assim, qual dessas ideias é mais preciosa? Bem, é uma análise que a gente tem que fazer, né, à medida que estuda. Agora, diante de tudo que nós estamos passando atualmente, né, ainda no início, no primeiro item aqui das conclusões, Kardec faz uma análise do modo dele pensar que ele passa para cada um de nós. Se as pessoas acharem uma questão racional melhor que aquela proposta pela doutrina espírita, que apresentem. Essa foi a conclusão também do último tema feito na semana passada, da introdução do Livro dos Espíritos. Porque, por mais de 150 anos que a doutrina espírita existe,
no nosso planeta, codificada, nenhum dos seus postulados foi modificado e não surgiu nenhuma explicação mais lógica e mais racional. Tem uns enganos aí que as pessoas colocam a título de fazer da doutrina uma reforma, né? Como foi feita na reforma do cristianismo, criando protestantismo. Tanto que essa ideia de protestantismo espírita não é nova, é velha, desde a época de Allan Kardec, né? Então nós observamos que é preciso estudar para conhecer. Esse é o apelo que a gente faz. E no momento que nós nos encontramos com tantas mortes acontecendo e que a explicação da doutrina espírita é que o nosso planeta está passando por uma transição e nesse momento de transição também estão programadas mortes coletivas, por certo, isso não traz para nós desdém em relação ao sofrimento de ninguém, nem as precauções que tenham sido tomadas para se preservar a vida, mas mostra, pura e simplesmente, que é um fenômeno dirigido pela providência divina para a correção dos erros humanos. E que já foi tentado corrigir os nossos defeitos de diversas maneiras amorosas, mas infelizmente nós demos o ombro, demos de lado, viramos as costas. E agora vem a dor nos convocar para uma reflexão, né? E, infelizmente, existem os excessos que transformam muitas vezes o sofrimento numa agulha, né? Um sofrimento, um desgosto quase interminável ou insuperável. E as pessoas acabam adoecendo a mente além do corpo. Visto que há muitas pessoas que nesse isolamento pretendido para se salvar estão mais doentes. Mas isso a doutrina espírita coloca muito bem na lei de sociedade. O homem foi criado para viver em sociedade. Deus não deu a ele a fala e os outros sentidos para que ele se isolasse. E que no isolamento ou insulamento, o homem, o espírito se embrutece e se estiola. Quer dizer, se desintegra como espírito. E o que é mais evidente em nós de que existimos que a nossa mente, né? Que o nosso raciocínio. Então, nós já estamos num ponto que a maioria de nós confunde os dias da semana, né? Porque, com exceção daqueles que tenham alguma atividade e que tenham que marcar dias e horário, ficar dentro de casa, trancado, sem contato com ninguém, tem levado as pessoas a esquecer qual dia em que elas estão vivendo, né? E criado confusões mentais. A falta do relacionamento interpessoal, o abraço, o aperto de mão, muitas vezes até mesmo uma comunicação com o outro, pelas dificuldades que às vezes encontram, tornam as pessoas amarguradas, angustiadas, tendentes, muitas vezes, à autoeliminação. Então, nessa hora, as ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro levam às pessoas aquela mensagem que pode penetrar não só os corações, mas as mentes, e fazer com que haja conforto às pessoas. Se o Espiritismo não consolar, não tem razão dele estar na Terra, né? Então ele tem que trazer uma mensagem muito mais profunda. E essa mensagem só é compreendida através do estudo e da vivência. Então nós, que somos espíritas, devemos estar felizes por esse conhecimento, né? E tentar propagar da melhor maneira possível. Fazer as medidas higiênicas que são necessárias, mas não morrer dentro de casa, pelo amor de Deus. Porque lá fora há muita dor para ser remida, muito pranto a ser enxugado, muita dor a ser confortada. E Jesus precisa de nós, né?
Então, meus irmãos, nós acreditamos que essa seja hoje a nossa mensagem mais profunda em relação às questões de conclusão do Livro dos Espíritos, e não nos cabe alongar muito a análise, porque nas demais semanas, até a última semana de dezembro, a última quarta-feira, vão ser estudados os casos, caso a caso, né? Em forma de perguntas, que por certo serão muito bem desenvolvidas pelas nossas irmãs Simone e Tatiane, já ia dizer Simária, e que nós teremos a oportunidade de acompanhar e nos deliciarmos nesse conteúdo. Eu, da minha parte, agradeço muito às pessoas que entraram para assistir, aos outros que vão assistir depois, porque estão com alguma dificuldade de estar nesse momento acompanhando. E como eu não li o nome de todo mundo, né, eu quero agradecer a todos indistintamente. Então, meus irmãos, nessa ideia que está surgindo aí de segunda onda da Covid, tenhamos a certeza de que ela ainda não passou. Como nós nos resguardamos, agora estamos sendo contaminados à medida em que estamos nos expondo outra vez. Que no momento a melhor maneira é a prevenção, mas aquela prevenção ativa, a máscara, os cuidados que se deva ter, porque quem tiver que pegar um ônibus não tem como se isolar, a não ser usando a máscara, né, conversando pouco, mantendo a distância que for possível, mas, acima de tudo, devemos fazer uma coisa que é importante para nós que somos espíritas. Não devemos ceder ao medo. O medo, normalmente, o temor, ele é causado pelo desconhecimento, tá? E aí vem o medo da morte. Não podemos nos levar por esse pensamento, porque isso, na verdade, vai baixar a imunidade física do nosso corpo. Lembrem muito bem que não é uma proposição da doutrina, mas sim de uma ciência física, né, de uma arte que é a yoga, que a mente sã mantém o corpo são. Não é ao contrário. Muita gente tem um corpo físico muito bom e a mente completamente destrambelhada. E muita gente tem um corpo físico comprometido, né, pelas excepcionalidades provacionais ou as doenças e o desgaste natural, mas a mente é maravilhosamente lúcida, ativa. Então vamos manter a nossa mente vibrando no otimismo, no positivismo, né? Vamos externar os nossos sentimentos, mesmo que à distância das pessoas, da maneira mais profunda possível, afetuosa, para garantir essa imunidade que nós precisamos, né? Se nós estivéssemos todos matriculados na enfermagem, a maioria de nós não poderia deixar de trabalhar socorrendo os demais para se resguardar. Então, não poderíamos viver com medo de contaminações. Lembremos Jesus, na sua assertiva, de que o que faz mal ao homem, e o homem é um espírito encarnado, é o que sai da boca do homem porque provém do coração. Então, são os nossos sentimentos em desequilíbrio que nos deixam mal. Nós não somos o corpo, nós somos o habitante desse corpo provisório. Eu gosto sempre de lembrar disso, não que eu seja contra qualquer ideia de resguardo e proteção. Se as pessoas não tiverem, não é coragem, né? Que eu não vou usar essa palavra, segurança de si mesmos, resguardem-se.
mas não se deixem levar pelo temor. Usem os elementos bons das músicas boas, dos programas televisivos bons, do rádio com músicas ou programas especiais, no caso até a Rádio Rio de Janeiro, para poder ficar bem sintonizado com a espiritualidade, um livro, né, de boa qualidade, ideias que elevem, para também não ficar trancado dentro de casa, amargurado, sofrido, contando na geladeira as suas mágoas, porque senão depois, quando acabar a pandemia, aí não consegue nem sair de dentro de casa por causa da obesidade mórbida. Então, meus irmãos, é isso que nós temos a transmitir. A nossa casa está funcionando às quintas-feiras às 16 horas, para aqueles que desejem participar ou possam participar, com o uso da máscara, com os cuidados de distanciamento, né? E, acima de tudo, com um sorriso transferido para o olhar e o apoio da espiritualidade. É assim que nós seguimos em frente e desejamos que todos tenham uma semana maravilhosa. Para não dizer que eu não lembrei de uma prece, eu quero lembrar agora no final a prece da serenidade para todos nós, para que seja uma lembrança de que Deus está sempre presente na nossa vida. Concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas como elas são. Coragem para modificar aquelas que sejam possíveis. E sabedoria para distinguirmos umas das outras. Que possamos agir assim, e sabendo que a espiritualidade superior estará junto de nós. Mais uma vez, muita paz a todos e obrigado por nos acompanharem nessa live. Na próxima semana estará aqui conosco a nossa companheira Tatiana, dando continuidade. Na semana seguinte, Simone. Muito obrigado a vocês duas e especial. E aos demais companheiros que aqui nos acompanharam até agora. Jesus nos abençoe abundantemente.